A gente já falou aqui de um bebê de 5 meses que foi mordido numa creche. Agora, olha só essa outra história. Um professor de capoeira que foi flagrado por câmeras de segurança dando uma rasteira e segurando pelo pescoço um aluno autista de apenas 11 anos. A família, claro, indignada, denunciou a agressão. A Lívia Mendonça traz as informações. Olívia, é inaceitável, é triste a gente ver mais um caso aqui no Primeiro Impacto e a gente quer saber, né, diante desse absurdo, o que foi feito, minha amiga. Bom dia para você. Olha, tem uma Lívia, ó, nós estamos mostrando as imagens. Não nada, tá? Agora sim, Lívia, desculpa, pode recomeçar por gentileza. Bom dia mais uma vez. Claro, muito bom dia para você, bom dia a todos, né? O que a gente espera, obviamente, diante das imagens, é uma resposta agora. Agora só um detalhe, hein, Darlison? Essas imagens só foram divulgadas agora em março, tá? Durante uma audiência contra este professor de capoeira. Desde então, isso aconteceu em setembro do ano passado. Os pais estavam super desconfiados que algo tinha acontecido dentro daquela aula de capoeira, mas eles não tinham acesso a essa imagem. Somente agora eles viram de fato o que aconteceu com o menino de 11 anos. E as imagens mostram muito bem. Teve ali um desentendimento entre crianças, daí a gente entende. A gente só não consegue entender, e os pais também não, o momento que o professor simplesmente entra em cena e machuca a criança. A imagem é muito clara. Ele dá simplesmente uma rasteira ali na criança, depois chega a pegar pelo pescoço do menino de 11 anos, que obviamente, Darlison, diante da situação, não quis voltar para a escola. Ele está sendo ensinado, inclusive, em casa agora. Entramos em contato com essa escola, que disse o seguinte, que o professor foi afastado, que eles são totalmente inclusivos, né, e tudo mais. Só que os pais da criança nos contaram, inclusive, que a criança, criança autista de 11 anos, ela foi afastada por 2 dias por má conduta com o professor. A princípio, a escola teria negligenciado o que aconteceu. Então, a criança foi afastada, aí depois que as imagens foram divulgadas, aí sim, o professor agora não faz mais parte do quadro de funcionários, mas tudo agora sendo investigado por aqui, Darlison. Para mim, alguém que deveria estar muito longe de uma escola, aliás, alguém que deveria estar encarcerado e fora do convívio, não só com criança, mas de qualquer ser humano, porque a pessoa que agride uma criança autista, para mim é um ser humano da pior espécie, o Palumbo. Não, aí vem a escola dar uma nota, que a escola é inclusive aonde? Só se foi no espancamento, nos maus tratos com uma criança. Esse professor aí é um covarde. Covarde, dá uma rapa, que é assim que chama na capoeira, assim, uma rapa numa criança de 11 anos, com transtorno do espectro autista, deveria ser demitido, tem que ser preso um indivíduo como esse. Essas pessoas precisam de acolhimento e não de porrada. Olha, revoltada e com toda a razão, indignada essa família ao assistir essas cenas. Agora, eu fico imaginando, e a Lívia pode complementar com a gente, a preocupação dos outros pais, né? Porque se viram uma agressão, eles temem que no momento em que não estava sendo filmado, é importante a gente destacar, a agressão aconteceu dentro de uma sala que tem uma câmera de segurança. Então os outros pais, Olívia, devem estar se perguntando, o que será que não acontecia quando as aulas não estavam sendo filmadas? Exatamente, né? Até porque, eu vou reforçar, Darlison, que isso aconteceu em setembro. E as imagens só foram divulgadas agora. Então, imagina a cabeça desses responsáveis, né, da escola e tudo mais. Muito burburinho pela escola. Estava até conversando com alguns pais e tudo. Eu olhei na rede social, alguns questionando sobre a conduta da escola e tudo mais, que tem que dar explicações, obviamente. Inclusive, a escola está fazendo algumas campanhas, né, dizendo de ser acolhedora e tudo mais, diante do que aconteceu. Mas os pais, principalmente do menino autista, quer resposta, precisa de resposta. O professor foi afastado, foi demitido, mas e aí? O que aconteceu mais? O que pode ter acontecido? As câmeras flagraram e ninguém viu, Darlison. Ô Palumbo, é por isso que para mim toda escola, toda sala de aula, todo canto tem que ter câmera de segurança. Sabe por quê? Para garantir a tranquilidade dos pais e para filmar 100% do tempo em que essas crianças estão ali em convívio com pessoas estranhas que a gente não sabe quem é, essa é a verdade. Concordo com você. E com os pais podendo entrar online e ver o que está acontecendo. Porque a escola que trabalha certo, porque a escola que fica lá de olho no que o professor está passando de conteúdo, não vai ter problema com isso. Agora, largar o professor lá, ele dá uma chinela numa criança de 11 anos, depois agarra pelo pescoço, é só a gente se colocar no lugar desse pai que tem o filho lá enforcado com uma rapa, dá uma rapa numa criança de 11 anos. Esse professor aí é um covarde, é isso que você é, covarde.
Olívia, continua monitorando por gentileza. Se tiver novidade do caso, eu volto a conversar ainda hoje sobre esse assunto contigo.